vamos fazer uma leitura bíblica em 1 João, capítulo 4, versos de 7 a 13. Primeira João, capítulo 4, vou ler os versículos de 7 a 13 para a nossa devocional nesta manhã. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nós convivemos com muitas pessoas, né? E nem todas vão nos agradar em todo o tempo, né? Às vezes nós temos dificuldades, às vezes nós somos implicantes com algumas pessoas, né? Ou às vezes algumas pessoas implicam conosco, não sabemos ao certo. Mas é certo que nós não só vamos conviver com pessoas boas, amáveis, simpáticas, e existem muitas dessas, graças a Deus, né, que nos ajudam, que nos motivam. Agora, o conceito bíblico é muito claro quanto à questão do amor, né? Várias passagens que falam a respeito do amor, que nós devemos amar como Deus amou, que se nós conhecemos a Deus, nós amamos os nossos irmãos, né? Não há como dizer que eu sou cristão e eu não amo o meu próximo, não amo o meu irmão. E dentro desse tema nós temos muita dificuldade, principalmente quando alguém nos contradiz em alguma coisa, né? Nós temos sempre essa dificuldade de saber como lidar com isso. Eu estava lendo um livro também de mensagens de alguns trechos, é um livro do Augusto Cury, e ele fala a respeito de um tema de perdão. Ele fala: perdão é uma atitude inteligente. Às vezes nós não temos essa, entre aspas aí, né, essa inteligência para perdoar. Mas o que ele quer dizer com inteligência? É a sabedoria que nós temos que entender, de ver, que nem sempre as pessoas que estão contra nós, elas estão apenas contra nós, mas que por trás disso existe algo. Eu vou ler aqui um trechinho do que ele diz. Por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Ninguém nos machuca se não foi machucada pela vida. A tolerância nasce no solo desse pensamento. Então ele diz que antes de nós simplesmente revidarmos alguém ou ir contra alguém que está irritado ou que falou mal contra nós, a gente deveria pensar um pouquinho o que está por trás desse nervoso, né? Não que justifique, né, eu ser grosseiro porque eu tenho problema na minha casa, eu vou ser grosseiro com você. Não justifica. Mas, como ele diz, o perdão tem que ser inteligente a esse ponto também, de perceber que aquela pessoa tem toda uma história. Uma criança malvada, ela tem toda uma história que ela sofreu na casa dela. É um adolescente, né, cheio de problemas, talvez, no seu lar, toma atitudes determinadas. E nós mesmos, né, quanto mais nós somos adultos, qual que é o histórico todo que nós passamos? E eu achei interessante que a gente pode, de certa forma, comparar aqui
esse texto de 1 João 4 um pouco com essa questão. Porque o texto de 1 João 4, ele diz que Deus nos amou, né? Manifestou o seu amor enviando o seu Filho, e aí que diz que esse Deus que nos amou, ele nos amou mesmo antes de nós, né? Antes de nós. Ou seja, aqui diz, eu vou ler aqui um trecho, versículo 9: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou embora pecadores. Ele nos amou, Ele sabe, Deus sabia e sabe que nós não podemos amá-lo se não formos amados por Ele. Que o nosso histórico, a nossa queda, o nosso pecado nos levou para distante de Deus, numa situação de que nós não poderíamos voltar para Deus. E eu penso exatamente nessa questão, né? Quando nós amamos alguém, quando nós vamos tratar alguém bem, nós amamos igual a Deus, como Deus amou. Primeiro não esperamos a bondade do nosso próximo. Primeiro nós devemos amar esse nosso próximo. E nós vamos conquistar esse nosso próximo, nós vamos ajudar esse nosso próximo. Então, a tolerância, ela realmente também é uma característica de inteligência, né? É uma característica de muito autocontrole, porque ninguém quer tratar o outro mal, ninguém quer lidar de forma maldosa com alguém, mas quando vê já foi, né? Então, de um segundo para o outro, nós somos irritados por alguma coisa e perdemos o controle. Mas antes de perder o controle, nós precisamos exercitar essa tolerância, chamada aqui inteligente, né? Pensar um pouquinho que por trás de alguém que machuca, existe uma pessoa machucada, existe uma pessoa que está enfrentando problemas, nós não sabemos quais são os problemas dessas pessoas. A gente vê às vezes na televisão alguma reportagem, aquelas pessoas lá na Cracolândia, né? Jogando coisas, agredindo os outros, roubando os outros. O que tem por trás de tudo isso, né? Que histórico que tem por trás disso? Mais uma vez eu repito, não estamos justificando, dizendo que a gente tem que aceitar tudo e todo mundo, né? Mas nós temos que ter também essa percepção, porque senão nós vamos agir igual aos outros, sem amor, revidando e aí cada vez mais arrumando inimigos. Mas com amor nós transformamos esse inimigo em amigo, porque foi isso que Deus fez conosco. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho, Ele assim perdoou os nossos pecados, e aí nós somos amados de Deus, nós amamos a Deus, e nós também devemos amar uns aos outros, que é o que o texto nos diz. Então nós precisamos pensar nisso, né? Meditar que o amor inteligente percebe que o seu inimigo, ou quem vem contra você, antes de ter um problema com você, ele tem um problema pessoal, e às vezes nem tem problema com você. Às vezes também a gente é muito sentido, né? A pessoa fala bom dia, e a gente fala, como me tratou mal, né? A pessoa fala bom dia para você, fala, olha como está me tratando mal, né? Então às vezes nós exageramos também essa sensibilidade em relação ao que as outras pessoas têm feito. Que Deus, irmãos, por meio do seu Espírito, nos faça mais tolerantes uns com os outros, nos dê sabedoria para lembrar que mais importante é o amor, não a nossa vontade. Nós precisamos, assim, crescer em maturidade. A gente sempre falou aqui em 1 Coríntios 13, que lá diz, não sejam como meninos, mas cresçam. E ele está falando a respeito de amor no 1 Coríntios 13, porque é uma atitude de gente que está madura, é uma atitude de gente que já cresceu, que exerce assim o amor. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa manhã, pela Tua palavra, ó Deus. Agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento também que o Senhor nos dará logo mais de estudo da lição. Obrigado por cada irmão que veio hoje na igreja, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas,
abençoando essa nova semana que se segue, ó Deus. E que esta palavra seja importante para nós, ó Pai. Toque nosso coração. Que nós tenhamos um amor realmente submisso, um amor humilde, mas acima de tudo um amor inteligente, ó Deus, que percebe a necessidade do outro, que percebe, ó Deus, a dificuldade, ó Pai. Como nós vamos exigir perfeição do outro, sendo que nós não somos perfeitos, como nós vamos exigir ser bem tratados pelos outros, quando nós muitas vezes não somos, também não tratamos os outros tão bem, ó Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça cada vez mais ser parecidos com Jesus, amar e ajudar o nosso próximo, independente das circunstâncias, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.